Boa noite. Está entrando no ar o Notícias do Dia desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Imprensa praticamente ignora as grandes manifestações em todo o Brasil e a reação da Polícia Militar de São Paulo, que bateu continência para os manifestantes pró-Bolsonaro e contra o governador João Dória neste domingo. Talvez para o movimento, talvez vendo um policial fazendo o nome do pai. Me parece que a polícia está apoiando o governo Bolsonaro. Somos patriotas! Parabéns! A polícia cumprimentando o povo cumprimentando a polícia! O povo brasileiro agradece! Parabéns! Muito bom! Excelente! Excelente! Muito bom! Entrevista de Sérgio Moro ao Fantástico decepciona muita gente que admirava o ex-juiz. Hoje houve grande repercussão nas redes sociais. Bolsonaro sanciona parcialmente lei que cria a nova Embratur. 5 pontos do texto, aprovados por deputados e senadores, foram vetados pelo presidente. Entre eles, incentivos fiscais para o setor de turismo. INSS começa a pagar segunda parcela do 13º de aposentados. Taxa de isolamento fica em 55% no estado de São Paulo e capital tem 57%. OMS suspende testes com cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid-19. A médica Nise Yamaguchi contesta a decisão e critérios adotados pela Organização Mundial da Saúde. Estudo da Organização Mundial da Saúde foi financiado por empresas. O estudo usado pela OMS para justificar a interrupção dos testes com cloroquina foi financiado por nada menos que 12 empresas da área da saúde. A OMS ainda não se pronunciou sobre o assunto. Justiça do Trabalho diz que o uso da maconha em intervalo de trabalho não é motivo para justa causa. Rede Globo é acusada de fraude em série sobre a pandemia. O Jornal Nacional tem publicado reportagens diárias na linha de frente no combate à Covid-19. Em um dos depoimentos, uma médica, supostamente funcionária do hospital, falou inverdades sobre a infraestrutura do local e sobre também a contaminação de médicos. A repercussão da reportagem foi muito negativa e o depoimento da médica desmentido pelo hospital, que provou que ela nunca havia trabalhado lá. A médica publicou vídeo no Twitter que mostra o nível do jornalismo da Rede Globo. Vamos ver. Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Laíse. Venho por meio desse vídeo fazer uma nota de esclarecimento para vocês. Hoje eu saí em uma entrevista para o Jornal Nacional, que me apresentaram como do corpo clínico do Hospital Nossa Senhora da Piedade. Queria deixar claro que eu não sou do corpo clínico do hospital. Eu trabalho em Paraíba do Sul por meio da contratação emergencial para o centro de coronavírus e não sofro falta de equipamento de proteção aí. Quando me pediram para gravar essa entrevista, me pediram para generalizar, para falar no geral, como eu me sinto, quais são os meus medos, os problemas que eu enfrento no meu dia a dia de trabalho. E eu não trabalho só em Paraíba do Sul, eu trabalho em outros lugares, já cheguei a pedir demissão, sair de alguns lugares pela falta de equipamento de proteção individual. Eu acho que é da ciência de todo mundo que isso é realidade em alguns lugares, mas em momento algum a minha entrevista foi direcionada a Paraíba, muito pelo contrário. Então, eu quero esclarecer que, em momento algum, eu sofro com a falta de equipamento de proteção individual aí e agradeço a atenção de todos. Ministro da Infraestrutura diz que Brasil vai vender 43 aeroportos no ano que vem. O ex-deputado Roberto Jefferson, em entrevista a uma rádio em Lajeado, no Rio Grande do Sul, diz que o Supremo está começando a ouvir a voz do fuzil e diz que os ministros do Supremo precisam ser aposentados imediatamente. Vamos ouvir então um trecho da entrevista. Vamos lá.
Mas a notícia mais forte de hoje, a meu ver, tem duas notícias fortes além dessa. É a nota de manifestação de 89 generais, colegas de turma e de formatura, do general Augusto Heleno, que é o chefe do GSI, apoiando a nota que ele desagrava o presidente Bolsonaro e diz que se o Supremo insistir em querer buscar o telefone celular do presidente, as consequências seriam imprevisíveis. Então vem uma nota de militares ligados aí, de muita liderança e ainda ligados ao ministro general Heleno, e dizendo que vai haver consequências. Então está começando o Supremo a ouvir a voz do fuzil. O Supremo até agora estava bailando na toga, mas está começando a ver que mais forte que a toga é o cano do fuzil e vai acabar passando por essa dificuldade. Eu advogo, eu advogo, Renato Worme, que nós temos que aposentar todos esses 11 ministros do Supremo. Eles são incompatíveis com a realidade que o Brasil vive hoje. Nós temos um governo de direita, conservador, e esse Supremo é todo ele de esquerda, todo ele nomeado pelo PSDB e pelo PT. Homens que representam pensamentos maoístas, marxistas e não liberais conservadores que o presidente da República defendeu na eleição, foi eleito por eles e que defende e esposa. Então, o que tem feito o Supremo? Tem tentado inviabilizar o presidente da República de seguir adiante com o seu governo. Eu defendo, com base no artigo 142 da Constituição, que o presidente invoque os poderes que têm as Forças Armadas como seu chefe supremo, nesse conflito de instituições de poderes que está escrito no artigo 142 da Constituição, e tome uma medida, qual a medida? Dissolva esse atual Supremo, aposentando compulsoriamente todos os ministros e nomeando gente nova para ocupar essas funções. Então vejo assim o movimento de Brasília hoje. E em São Paulo, a PM, num movimento fora Dória enorme na Avenida Paulista, que foi ao mesmo tempo que o movimento de apoio ao presidente Bolsonaro em Brasília, houve um grande movimento na Avenida Paulista, fora Dória, fora Bruno Covas. A Polícia Militar, que foi mandada para lá pelo governador João Dória para impedir o movimento popular, para impedir que o povo se manifestasse, ao contrário, se perfilou. Você pode olhar os vídeos, eu até mandei para você, a polícia se perfilou, os motociclistas da polícia ligaram a sirene, se perfilaram e todos bateram continência para o povo, como se dissessem: Supremo é o povo, o poder soberano vem do povo, e esse João Dória aqui está dando ordem inconstitucional e agindo de forma ilegal. As coisas estão caminhando para um desfecho muito complicado. Se permanecer esse confronto dos governadores ao governo federal, e se o Supremo continuar encobrindo os governadores contra o governo federal, nós vamos ter aí já problemas com as Forças Armadas e as polícias militares no meio da rua. Um abraço. Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia Federal fazem operação para combater fraudes na compra de equipamentos para combate à Covid-19. Ministro Celso de Mello afronta novamente o Planalto e manda recolher câmera da reunião. O ministro Celso de Mello também enviou aos demais ministros do STF o trecho da reunião em que o ministro da Educação fez referência à Corte. O objetivo, segundo o antagonista, é processá-lo por suposta prática de injúria.
Dólar cai e fecha a R$ 5,45 e Bolsa sobe mais de 4%. O Notícias do Dia fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência, hein? Aproveite para se inscrever em nosso canal Instantenews.1. Comunicação com responsabilidade. Uma boa noite e até amanhã.